Vamos orar pela vida do nosso pastor? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor tem levantado homens segundo o teu coração, Deus. Que nessa noite haja um fluir da sua poderosa palavra. Senhor, manifesta-se mais uma vez com revelação profunda. Usa a vida do teu filho de forma extraordinária. Pedimos, estamos abertos para receber. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Quantos concordam? Digam. Glória a Deus, fica à vontade, pastorzão. Glória a Deus. Aqui. Pastor Marinho. Que homem, quer dizer, que igreja. Quero louvar a Deus pelo lugar, pela vida do meu pastor de vocês, pastor Marinho. E dizer que Danilo falou muito sobre honra. E acho que a gente passa em muitos lugares, pastor. O senhor acompanha a nossa agenda. Mas acho que em poucos lugares eu fui tão honrado, me senti tão honrado quanto nessa cidade, nesse lugar. E eu quero dar glórias a Deus e graças a Deus por essa equipe linda, por essa igreja linda. E eu vou voltar. Isso é, se eu voltar, eu vou voltar extremamente impactado com tudo que tenho vivido aqui. Pastor Marinho já me levou para pescar, já me levou para comer peixe, já me levou no Pantanal. Irmãos, glórias a Deus. Existe algo sobre a honra. A Bíblia fala que quando você oferece um copo de água a um ministro, a um profeta, na qualidade de profeta, você recebe recompensa de profeta. A Bíblia King James, eu gosto da versão King James, pastor, porque ela diz, tem algumas versões de Almeida que diz galardão. E quando a gente pensa em galardão, normalmente a gente pensa que no céu, não é verdade? Mas ela fala sobre recompensa. Então, a honra, ela libera aquilo que aquela pessoa carrega sobre a sua vida. Lembra quando o profeta Eliseu passava sempre na casa, passava em uma estrada, tinha uma mulher rica e que tinha uma casa, e ela chamava o profeta, e ela então levava o profeta para sua casa, fazia ele dormir, e ela construiu um quarto para guardar e para trazer para si aquilo que aquele profeta carregava. E um dia aquele profeta se sente tão honrado que ele manda chamar ela e diz: pergunta o que essa mulher tem falta. E aí o seu aprendiz de profeta vai e diz para ele, diz: olha, ela não tem filho. Então o profeta levanta a sua voz. Deus não tinha falado para ele que era para ele dizer para ela, mas a honra que aquela mulher liberou na vida dele fez com que ele liberasse uma palavra profética. Ele diz: no próximo ano você terá um filho. E assim aconteceu na vida daquela mulher. Eu me senti muito honrado aqui, pastor. E eu tenho certeza que aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida, eu quero entregar até a última gota de tudo o que Deus tem derramado sobre mim e sobre a sua vida. Amém? Você está pronto para receber? Aleluias, aleluias. Estou me sentindo em casa. Uma liberdade espiritual muito grande. Pode aumentar um pouquinho o pad para mim, por favor, aqui? Sabe, nós vamos falar algo nessa noite nessa tarde. Eu coloquei um tema chamado Geração Sem Limites. E eu quero que você, nesse momento, pense comigo sobre isso. Só um minutinho só. Vou abrir aqui. Sabe, Deus tem colocado algo no meu coração. Geração Sem Limites tem sido algo que tem queimado dentro de mim. Deus colocou no meu coração, pastor, um amor sem explicação pelas novas gerações. Desde 2010 eu me vi apaixonado por me tornar uma referência
para as novas gerações que vieram e vêm abaixo de mim. Eu sou nascido no último ano da geração X. Sou nascido no ano de 1980. Quem é que nasceu depois de 80? Faz assim com a mão. Acho que a maioria. Quem nasceu antes de 80? Boa parte de vocês aqui. Nós estamos aqui com geração X, geração milenial e geração Z, que é a mais novinha. Mas a verdade é que Deus tem colocado sobre mim, pastor, uma paixão tão grande pelas novas gerações, porque Deus tem me dito que somente uma geração marcada pela presença de Deus conseguirá sobreviver aos novos desafios que estão sendo colocados hoje para a nossa juventude. Vocês talvez, geração Z, os que nasceram depois de 1980, vocês talvez estão vivendo o momento mais complexo, mais complicado que a igreja tenha vivido durante todos os séculos. Mas eu creio que Deus colocou sobre cada um de vocês, sobre mim e sobre vocês, tudo o que nós necessitamos para vencermos e triunfarmos no meio de um mundo de trevas e caos. Amém? Você crê nisso? Eu vou precisar que você preste um pouquinho de atenção aqui. Sabe, existe uma palavra que enche o meu coração de preocupação e de temor, e sobre essa palavra eu quero compartilhar com você. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Juízes. Essa Bíblia é muito grande, eu trouxe ela para dizer que sou crente. Eu vou deixar ela aqui embaixo. Está desequilibrando aqui, meu. Juízes, no capítulo 2, versículos 6 ao 10. É possível colocar aí para mim, por favor? Eu estou lendo na nova versão transformadora, NVT. Quem tiver uma versão diferente, vai ter pouca, não vai ter muita diferença nesse texto. Mas é um texto que enche meu coração de temor. Ao mesmo tempo que essa palavra enche o meu coração de alegria e de esperança. Vocês abriram já? Juízes 2, 6 a 10. Vamos lá. Diz o seguinte: depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos e foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gás. Versículo 10. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as suas grandes obras, as grandes obras que ele havia feito em Israel. Feche seus olhos. Pai, te damos graça pela leitura da tua palavra. Espírito Santo, ilumina-nos nessa tarde, enche-nos com o teu poder, enche-nos de um espírito de sabedoria e de revelação, e fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu queres falar, em nome de Jesus, amém. Vou pedir para chegar um pouquinho mais o pad aqui para mim, por favor. Amém. Irmãos, essa palavra enche o meu coração de temor. Esse versículo 10 diz: depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as suas grandes coisas que ele havia feito em Israel. A primeira coisa que eu quero trazer para você é que Deus
é um Deus geracional. O nosso Deus é um Deus geracional. O que que significa ser um Deus geracional? Significa que Deus é um Deus que trabalha não apenas em uma geração, mas Ele trabalha em várias gerações ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, e de Jacó. É representado 3 gerações nessa citação bíblica, mostrando que o nosso Deus é um Deus geracional. Portanto, irmãos, Deus está trabalhando na sua vida, mas Deus já está trabalhando na vida dos seus filhos, Deus já está trabalhando na vida dos seus netos. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus é o Deus que visita a maldição dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas faz bênção, benignidade daqueles que o amam até 1000 gerações. Significa que o nosso Deus é um Deus geracional. Quando a gente trabalha, muitas vezes olhando apenas para uma geração, sem pensar nas próximas gerações, a gente corre o risco de ver o nosso trabalho feito se perder nos anos que seguirão a nossa partida. Me chama a atenção esse versículo, esse texto, porque o texto, vamos contextualizar esse momento. A nação de Israel havia entrado na terra prometida, então Josué os levou a conquistar aquela terra, Josué os levou a viver o que Deus havia prometido. E me chama a atenção porque diz que enquanto estava vivo Josué, e enquanto estavam vivos os líderes que ele havia levantado, a geração que estava com eles andaram nos caminhos do Senhor. Mas chega um momento em que aquela geração morre, e vem, então nasce uma nova geração, nasce novas pessoas, e essas pessoas, a Bíblia diz que elas não conheciam ao Senhor. O que levou as novas gerações a se perderem, sabe o que foi? Não foi a falta de estratégia de crescimento, não foi a falta de estratégia para estarem juntos, não foi a falta de métodos talvez para fazer igreja, mas a Bíblia diz que o que levou essa geração a se perder foi a falta de conhecimento de Deus e do seu poder. Perguntam para mim muitas vezes, pastor, como pode um jovem hoje com tanta distração, com tanta coisa na sua mão, com tanta diversão, com tanta possibilidade de pecados e de prazeres, que gente, vamos falar real, pecar não é ruim não, gente. Se fosse ruim, o povo não estava com esse bando de gente pecando. Entendo o que eu estou falando, sabe? A carne da gente quer isso, satisfazer os desejos da carne. Não é ruim, a carne quer isso. Mas no meio a tudo isso, um dia me perguntaram: como pode um jovem no meio a tudo isso, pastor? Porque eu me lembro que quando a gente era criança, na geração do Senhor, se alguém queria ter acesso à pornografia, por exemplo, ele tinha que sair da casa dele, ele tinha que ir lá numa banca de revista, enfrentar todo mundo que estava dentro daquela banca alugando filme, entrava lá naquela salinha escondidinha, ou alugando filme, ou pegando uma revista, alguma coisa, e ele tinha que enfrentar toda uma oposição ali da sociedade. Mas hoje você abre o seu celular e a primeira coisa que vem na página inicial do seu celular é uma foto pornográfica. Nós estávamos conversando, eu, pastor Marinho, você abre o Netflix e começa a assistir uma série, não vai 10 minutos. Sabe por quê? Porque nunca foi tão difícil servir ao Senhor como hoje. O pecado que estava distante de nós há uns anos, hoje ele está a um clique. Hoje ele está a um clique da sua mão. Agora olha só, e me perguntaram como que a gente faz para manter uma juventude nos caminhos do Senhor, em meio a tanta dificuldade. E Deus me deu uma resposta, colocou no meu coração: somente uma geração marcada pelo fogo saberão a diferença do prazer do pecado e do prazer de estar na presença de Deus. Sabe, aqui vocês têm muito gado. Como é que
Como é que um proprietário de gado marca aqueles que são dele? Esquenta o ferro quando ele está em brasa. Isaías entra na presença de Deus, talvez com tanta coisa no coração, e ele contempla a presença de Deus. E quando ele contempla a presença de Deus, ele percebe o quão pequeno ele era, o quanto ele precisava ser marcado. Então Deus manda um anjo, vai lá, esquenta o ferro lá. Deixa esquentar um pouquinho mais, está frio. Ele tira a brasa como um atenaz. Fica imaginando direitinho aquele ferro. E ele vem, ele toca os lábios de Isaías. Somente uma geração marcada pelo fogo saberá a diferença do prazer, do pecado e o prazer de estar na presença do Senhor. Somente uma geração marcada pelo fogo abrirá mão de viver uma vida de prazeres para estar na presença do nosso Deus. Amém. Não podemos correr esse risco, apesar de termos confiança nas palavras de Jesus, que nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não queremos ver a obra que estamos fazendo se perder no caminho. Sabe o que Jesus disse? Eu quero que vocês deem frutos, mas o vosso fruto precisa permanecer. Eu sempre ficava pensando sobre isso, pastor Marinho. Como é que um fruto permanece? Pega uma banana e deixa ela uma semana na sua casa, o que vai acontecer com ela? Caju, né? Lindos caju que tem aqui, já comi um bando lá no hotel. Pega um caju daquele e leva para sua casa. Não, Jesus falou que o fruto tem que permanecer. Coloque ele no seu quarto, uma semana, você vai ver o que vai acontecer com ele. Mas existe um segredo no fruto. Somente um fruto que carrega uma semente pode permanecer. Você entendeu? Somente um fruto que carrega uma semente pode permanecer. Porque o fruto, ele se desfaz. Pega uma laranja, põe ela na terra, ela se desfaz. Mas espera alguns dias, joga água sobre ela. Quando você chegar, sabe o que aconteceu? Daquele fruto nasceram outras pés de laranja que darão laranjas e que viverão o mesmo processo. Esse é o fruto que permanece. Qual é o tipo de fruto que você está carregando? Será que o fruto que você está carregando é um fruto estéril? É um fruto infértil, da qual só você vai poder comer e ninguém mais? Porque muitas vezes, olha só, presta atenção, Josué distribui o fruto dele para os líderes dele. Aqui diz, olha, o povo serviu, versículo 7, o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele. Mas depois que morreu essa geração, um fruto se perdeu, porque era um fruto que não carregava uma semente. Deixa eu te falar uma coisa, o fruto que Deus está te dando, está carregando uma semente? Será que você está vivendo para ver as próximas gerações serem tocadas pelo poder de Deus? Será que você está vivendo para ver as próximas gerações serem impactadas pelo poder de Deus? Somente quem abre poços para as próximas gerações irão ver a continuação da obra iniciada. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz, Jesus garantiu que as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que significa? A igreja vai avançar independente de qualquer coisa. Mas sabe qual é o risco que a gente corre? Ficar de fora do que Deus está fazendo.
Não pensa que se você não fizer, o reino vai parar. Não pensa que se você não fizer, a igreja vai acabar. Ah, pastor, se eu for embora, esse louvor nunca mais vai ser o mesmo. Sabe nada, inocente. Não se sinta a última bolacha do pacote. Não se sinta a última Coca-Cola do deserto. Sabe por quê? Se nós não entendermos o que Deus está fazendo, Ele vai passar na nossa porta. A gente vai ficar olhando e Ele vai embora. Lembra que os discípulos no caminho de Emaús estão andando, tristes porque Jesus os havia abandonado, decepcionados com o ministério, com a igreja. Ah, ser pastor é muito difícil, ser jovem é muito difícil, pastor. É porque a época do Senhor era diferente. Se fosse hoje, o Senhor ia me entender. Chateado, desesperado. E Jesus chega perto deles. Mas eles estavam tão entristecidos, tão chateados, sabe, tão decepcionados, que eles não conseguem perceber que era Jesus que estava ali. E quando eles percebem, Jesus parte o pão, e na hora que abrem os olhos deles, eles e Jesus já aparece. Sabe, o risco que temos, irmãos, a igreja não vai parar, o reino não vai parar. Mas se não entendermos o que Jesus está fazendo, nós corremos o risco de ver Jesus passar na nossa porta e nós ficarmos fora do que Ele está fazendo. Você está me entendendo? Faz sentido para você nessa manhã, nessa tarde? Deus está levantando uma nova geração, pastor, que viverá o cumprimento das profecias que proclamaram o maior derramamento de poder sobre toda a terra e a maior revelação do caráter de Cristo de toda a humanidade. Vou repetir isso aqui. Deus está levantando uma nova geração que viverá o cumprimento das profecias que proclamaram o maior derramamento de poder de Deus sobre toda a terra e a maior revelação do caráter de Cristo sobre a humanidade. Existem 4 promessas que são citadas na Bíblia, e eu quero relembrar você em qual tempo você está vivendo, em qual momento você está vivendo, porque entender qual momento que você está vivendo vai te fazer se posicionar para que você seja parte daquilo que Deus está fazendo. Você tem 2 opções: uma, ficar de bem assim, ah não, mas no meu tempo não era assim, ou entender os novos tempos, aquilo que Deus está fazendo hoje, dizer: Deus, não importa a forma, não importa o formato, eu quero estar dentro daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Vamos lá. A primeira promessa, Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, em todos os lugares mais distantes da terra. Olha só, essa profecia, ela iniciou no livro de Atos, na descida do Espírito Santo, Pentecostes. Mas ela não terminou naquele dia, ela ainda está disponível. O poder de Deus está disponível para você, o Espírito Santo está disponível para você, e Deus está te chamando para proclamar em toda a terra o seu nome, e carregar aquilo que foi liberado aos nossos pais no livro de Atos. Essa é a primeira promessa que está liberada sobre você. A segunda promessa, Abacuque 2:14, que diz: porque assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Você já percebeu como é que as águas cobrem o mar? Vamos lembrar de algo que aconteceu esses dias. 4 loucos, 4 ou 3, não me lembro, acho que eram 4, entra dentro de um submarino e resolvem descer 3.000 metros para enxergar, contemplar um tal de um Titanic. E olha que foi preparado, aquela embarcação foi preparada para aquilo.
E quando eles chegam lá embaixo, a pressão da água foi tão forte. As paredes daquele submarino, irmãos, é de quase 20 centímetros. São quase 20 centímetros de espessura a parede, feito de titânio, que é o material mais forte que existe. Material que faz avião, que faz nave espacial. A pressão da água foi tão forte que implodiu aquela embarcação. O que está dizendo aqui, irmãos? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Sabe, o peso da glória que está vindo sobre mim e sobre você, que está disponível para mim e para você, geração de hoje, é um peso da glória que vai implodir o inferno. Tudo que tentar resistir a essa glória será implodido. Amém? Todo pecado, toda incredulidade, toda obra das trevas que tentar resistir à glória de Jeová será implodido. Não puderam nem tirar os corpos, irmãos. Não sobrou nada. Eu estou profetizando aqui nesse lugar sobre você. A glória vai descer sobre a sua vida, que nem você vai sobrar nada de você. A glória vai descer na sua vida. O peso da glória do Senhor descerá sobre você, que não vai restar nada, vai implodir tudo. Ontem a gente estava conversando, eu e o pastor Marinho, tivemos um tempo muito especial. Eu estava dizendo para ele: pastor, esse ano Deus passou em cima de mim como um rolo compressor. E Deus não deixou sobrar nada, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não está interessado em deixar sobrar nada de você. Lembra que eu falei que ainda tinha tempo de você sair? Você não foi embora. agora permaneça. Deus quer destruir todo o nosso egoísmo, toda a nossa arrogância espiritual, todo o nosso orgulho. Sabe, muitas vezes somos tão cheios de achismos, tão cheios de convicções. Mas Deus, sabe, Deus vai vir sobre nós feito um rolo compressor e vai passar por cima de todos os nossos achismos, de todas as nossas convicções, de toda a nossa religiosidade, e Ele vai trazer o novo sobre nós. Ele vai fazer de mim e de você um novo homem. Amém? Terceira promessa, Joel 2:28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Os seus filhos profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Depois que eu tiver feito essas coisas, sabe, a Bíblia diz que vem sobre nós, sobre essa geração. Quando você olha todas essas coisas, está falando de pessoas que se levantam e realizam encontros solenes, proclamam jejuns, proclamam arrependimento, e depois desse momento então se manifesta um poder tão grande, nunca visto na história. Essa profecia fala de um grande avivamento que vem sobre a igreja, que nunca foi, nunca antes na história aconteceu, nem mesmo em Pentecostes. Sabe por quê? Em Pentecostes, irmãos, era o início daquilo que Deus estava fazendo. Em Pentecostes era a gestação da igreja, era o nascimento da igreja. Mas esse avivamento vem sobre a maior igreja da história. Você sabia que você está vivendo na maior igreja da história? E na igreja mais relevante da história. Você sabia disso? Existem muitos profetas do caos, existem muitas pessoas falando diferente, mas em nome de Jesus, irmãos, eu vejo, hoje nós temos ferramentas que nós não tínhamos antes. Hoje nós temos acesso a coisas que nós não tínhamos antes. Antigamente, um avivamento, tomar uma nação ou tomar um continente, levava-se uma década, um século. Hoje começou um avivamento, um mover em Asbury pouco tempo atrás, em poucos dias o mundo inteiro estava sabendo. Você sabe que
Existem mais cristãos vivos hoje no mundo do que todos os cristãos que já morreram até hoje. Existem mais pessoas na igreja desse momento que você está vivendo do que todos aqueles que estão no céu. Você está vivendo na melhor ou na maior igreja de todos os tempos, e se tornará a igreja mais relevante nos próximos anos. Você crê nisso, amém, irmãos? É para você, é para mim. Aqui ele diz algo interessante, ele diz sobre os jovens terão visões. Eu sempre pensei em visões como sendo dom de visão, como ter visões espirituais, mas aqui ele está falando de visão, de entender para onde estão indo. A maior crise da nossa juventude hoje se chama identidade, sim ou não? Identidade. As pessoas já não sabem quem são, para que nasceram, para onde estão indo. Os nossos jovens não sabem. A maior crise dos nossos jovens é qual profissão escolher. No século atual existe um estudo sociológico que fala que o que fazia sentido para os jovens há 15 ou 20 anos atrás, hoje já não faz mais. O nosso jovem hoje tem medo de ser morto por causa da violência. Há 20, 30 anos atrás, um jovem não pensava em morte. O nosso jovem hoje tem medo de ficar desconectado. Sabe qual é o maior medo? Foi feito um estudo. O maior medo dos nossos jovens hoje é estar desconectado da internet. É estudo, gente, esse estudo sociológico. Mas sabe, aqui ele diz que os jovens terão visões. Está falando de um tempo, de um momento na igreja, em que os nossos jovens terão a sua identidade restaurada. Eles saberão para onde, quem são e para onde estão indo. Amém? Eles saberão quem são, para que foram chamados e para onde estão indo. E isso está disponível sobre mim e sobre você. Vamos lá. E a quarta promessa, João 14:12 diz: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Gente, presta atenção nisso aqui. Presta atenção aqui rapidinho. Quem é que estava falando isso aqui? João 14. Eu lhes digo, quem crê em mim fará as mesmas obras. Quem estava dizendo isso aqui, gente? Jesus. Presta atenção no que Jesus está falando, gente. Ele está dizendo assim, olha, quem acha aqui que Jesus fez alguma coisa grande na terra? Quem acha? Quem acha que Jesus operou milagres loucos, milagres grandes? Amém? Olha o que ele está dizendo, gente. Aquele que crê em mim fará as mesmas. Sabe quando a Bíblia fala mesmas? Ela quer dizer mesmas, tá? Quando a Bíblia diz mesma, ela quer dizer mesmas. Fará as mesmas obras que eu fiz, e farão ainda. Gente, eu não consigo acreditar, isso aqui é muito louco, isso aqui é muito louco. É Jesus que está falando. Sabe o que Jesus está falando? Presta atenção. Está dizendo que você e eu temos acesso a fazer as mesmas obras que Jesus fez, e maiores. Você está entendendo? Olha o tamanho do poder que está liberado sobre a sua vida, que está liberado sobre essa geração. Agora, existe um parêntese muito interessante. Quantos estão comigo aí? Estão comigo? Gente, está cansativo? Se tiver, a gente encerra, ora. Então fica comigo um pouquinho mais, olha só. Existe um parêntese aqui. Porque quando a gente olha, nós aqui, vou falar aqueles que estão na faixa de uns 40 para cima, um pouquinho. Eu tenho certeza que vocês só pensaram que eu tinha 25, mas eu tenho uns 3 a mais que isso. Nós, pastor Marinho, que estamos de 40 para lá, a gente olha para essa geração e tem a impressão que essa é a geração mais vulnerável da história. Sim ou não? Parece... A gente chama isso de geração Nutella. Soltou pipa no ventilador.
criado com vó. Não é verdade? Porque a gente olha, eu fico olhando meus sobrinhos. Eu tenho sobrinhos com 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, até 7. Não, tem menos, acho. Não, o menor está com 7 agora. Então tem sobrinho de toda idade, se eu imaginar, eu tenho. Mas boa parte deles hoje são adolescentes. E eu fico olhando para esses meninos e dá vontade de dar uns cascudos neles. Vocês vão trabalhar não, seu bando de gente boa? Você chega lá e está deitado no sofá, jogando videogame, assistindo Netflix. E eu fico pensando, pastor, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Gente, o que eu faço com esses meninos? Porque a ideia que nós temos é que essa é a geração mais vulnerável. E talvez, muitas vezes até pensemos, a geração mais fraca. Porque os pais protegem esses filhos de viver aquilo que viveram. Mas existe um segredo que Jesus e que o Espírito Santo compartilhou no meu coração nesses últimos tempos, e isso tem queimado dentro de mim. Eu quero que você mais uma vez abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 1 ao 4. A nossa referência para essa palavra hoje é a vida de Josué. Quanto tempo mais eu tenho ainda? 1 hora? Amém. 20 minutos. Vamos lá. Josué 3, do 1 ao 4, diz o seguinte: no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando vier a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregado pelos sacerdotes, quando virem a arca sendo carregado pelos sacerdotes, levitas, saiam de suas posições e sigam o que, gente? A arca. Agora presta atenção, tenham cuidado de ficar a cerca de 1 quilômetro dela, não se aproximem. E vamos frisar esse final do versículo aqui, ó. Assim vocês saberão o que? Onde ir. Ah, não está aqui, perdão, achei que estava aqui. Assim vocês saberão onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Vou repetir esse final aqui: pois nunca passaram por esse caminho. Olha só, o povo de Israel, o contexto desse momento é o contexto em que o povo de Israel permaneceram durante 40 anos no deserto, e quando eles chegam na margem do rio Jordão, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. A terra prometida era a realização do sonho, a terra prometida era aquilo para o qual eles haviam saído a caminhar. A terra prometida era a promessa de Deus sendo entregue a eles. Amém? E Josué é levantado nesse contexto, porque Moisés morre, e quando Moisés morre, então Deus levanta um novo líder. Moisés representava a geração mais velha, Moisés representava a geração que saiu do Egito, a geração que iniciou a caminhada. Mas Josué é levantado como sucessor, como é levantado como a nova geração, em que Deus estava chamando para chegar a um lugar. Deixa eu te falar uma coisa aí, você, nova geração, Deus está te chamando para chegar a um lugar. Agora olha que coisa, Josué é levantado, é chamado para levar o povo, para atravessar o rio e entrar na terra que manava leite e mel. Agora olha só, a geração da libertação não é a geração do início da caminhada. A geração da libertação não é a mesma geração que chega. A geração que sai do Egito não é a mesma que entra na terra. Aqueles que partiram do cativeiro não são os mesmos que entraram na promessa, porque no meio do caminho aconteceu algo. A Bíblia fala que em um dado momento Deus diz que toda aquela geração pereceria no deserto, e Ele levantaria uma nova geração, e essa geração conquistaria a terra e entraria na promessa. Agora, é muito louco
E para mim, pastor, a conta não fecha. Pensa comigo aqui. O povo que estava no Egito era a geração mais forte, era aqueles que tinham servido como escravo. Imagina o tamanho dos braços desse povo, pastor, carregando pedra para fazer pirâmide. Imagina a grossura dos braços desse povo, das pernas. Imagina o tanto que esse povo era forte. Era uma geração resiliente, que sofreu, que foram maltratados. Mas apesar de tudo isso, Deus diz: não vai ser essa geração que vai entrar na terra, será uma nova geração. E eu gosto de chamar eles de filhinhos do maná. Sabe os filhinhos de papai que a gente diz hoje? Lá naquela época talvez eles eram chamados como filhinhos do maná. Significava uma geração que nunca precisou trabalhar para colocar comida na mesa, porque acordava de manhã e o maná já estava servido. Nunca precisaram trabalhar para comprar um sapato, porque o sapato crescia no pé deles desde que eles eram meninos. Nunca precisaram colocar uma roupa, porque a roupa permanecia. Sabe, tudo que eles precisavam era dado na mão deles. E a gente pensa: não pode, uma geração fraca, nunca trabalhou, não sabe o que é esforço, não sabe o que é pegar no pesado. Talvez eles ficassem assistindo Netflix dentro das suas barracas e jogando videogame. Agora, não dá, isso não bate para mim, pastores que estão aqui, não bate. Presta atenção. Qual que seria, se fosse o senhor, pastor Marinho, quem que o senhor selecionaria para entrar na terra? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. A terra que eles foram olhar, lembra que eles chegaram uma vez, lá no início da caminhada, subiram no monte, 12 espias, para olhar a terra, e eles falaram assim: ó, a nossa vida, quando a gente olhava para eles, a gente era igual gafanhoto. Era um povo forte que tinha naquela terra, era uma terra de gigantes, eram o povo, os descendentes lá os ascendentes, né, de Golias. Era esse povo que vivia nessa terra. Agora não faz sentido. Deus vai lá e pega todos aqueles mais fortes e fala: não, eu não vou precisar de vocês. Cadê os meninos do Netflix? Traz eles para mim. Cadê os meninos do videogame? Traz eles para mim. E agora Deus fala com eles: olha só, tenham cuidado. Não, versículo 3: e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor. A arca da aliança do Senhor está falando da presença dele, representava a presença dele. Está dizendo: olha, na hora que vocês tiverem um encontro com Deus, na hora que vocês virem, que vocês olharem para Deus, sabe, quando virem a arca do Senhor seu Deus sendo carregada pelos sacerdotes, saiam de suas posições e sigam a arca. Sabe o que está sendo falado aqui? Ei, você, geração do videogame, na hora que você tiver um encontro com Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai tirar dessa sua letargia, Deus vai tirar você desse lugar e vai colocar você olhando para a arca, assumindo posições diante dele. E ele diz: sai de suas posições e sigam a arca. Deus está nos chamando você para seguir a presença dele, sabe? Se há uma revelação da glória do Senhor neste lugar, Deus está chamando para seguir essa revelação. Agora eles dizem, o final do versículo diz assim: olha, assim vocês saberão para onde ir, porque nunca passaram por esse caminho. Eles estavam sendo chamados para fazer algo que eles nunca fizeram, passar por um lugar que eles nunca passaram, com pessoas que não tinham a menor experiência. Deixa eu te falar uma coisa: sempre Deus vai escolher aqueles que são mais vulneráveis, porque a obra de Deus não é feita por conhecimento, a obra de Deus não é feita por força, a obra de Deus é feita pelo Espírito dele. Lembra que Davi foi o rei mais pujante, mais glorioso da nação de Israel, mais famoso, e um dia Davi intenta fazer algo grande, e quando Davi coloca no seu coração o desejo de fazer talvez o que fosse maior, o que foi o apogeu
da nação de Israel, o que foi o maior símbolo da nação de Israel. Davi diz: eu quero fazer uma casa para o Senhor. Deus diz: maravilha, bom demais, Davi, só que tem uma coisa, não é você que vai fazer essa casa, vai ser o seu filho. Salomão foi aquele que foi criado dentro do palácio, enquanto Davi foi criado no meio de ovelhas. Salomão talvez ficasse descansando, deitado na rede. Mas Deus escolheu a Salomão para representar e fazer aquilo que Deus queria. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus está fazendo sobre essa geração, presta atenção, jovem, adolescente, aquilo que Deus fará sobre vocês não depende de experiência, depende de relacionamento com Ele. Fazer a obra de Deus não depende de experiência, depende de confiar na voz que vai te guiar. Quando passar a arca na sua frente, siga a arca e ela vai te dizer para onde ir. O que garantirá o sucesso da nova geração não é a experiência. Não estou dizendo que desprezarmos as experiências passadas, mas não é isso que vai garantir. O que vai garantir o sucesso dessa nova geração é seguir a arca. Não será nossas tradições, não será os caminhos. Ele está dizendo aqui: porque no caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. Agora, qual é o nosso papel nessa jornada? E com isso eu quero encerrar. Nosso papel nessa jornada é instruir as novas gerações, para que elas possam enxergar a arca passando. O nosso papel como sacerdotes é passar com a arca na frente deles. O nosso papel como sacerdotes é fazê-los olhar para a arca que está passando, porque é isso que vai garantir que eles chegarão e alcançarão a terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa: não importa em qual posição você está. Talvez você pense: nossa, mas eu sou da geração que não alcançou a terra, eu vou morrer no deserto. É isso que você está falando, pastor? Não importa qual a posição. Se nessa corrida nós somos Moisés, aquele que iniciou a caminhada, se nós somos Josué, aquele que assumiu o legado, se nós somos aqueles que caminharam junto com Josué e entraram na terra. Sabe por quê? Existe um princípio no reino de Deus, e esse princípio é o mesmo princípio que Deus colocou na natureza. É algo chamado migração multigeracional. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Migração multigeracional é um tipo de animal que existe hoje. Por exemplo, vou especificar como é isso. Existem algumas borboletas que elas só vivem durante uma semana, 2 semanas no máximo, e elas migram de um território para outro território, porém a vida delas é menor do que o ciclo que elas precisam para migrar. Então, por exemplo, elas vivem um tempo na vida delas no Canadá e outro tempo no Alasca. Mas a migração entre o Canadá e o Alasca, elas levam quase 1 ano para fazer isso. Significa que aquelas borboletas que saem ali do Alasca em direção ao Canadá, elas vão morrendo no caminho, uma nova geração vai nascendo, e aquelas continuam caminhando. Deixa eu te falar uma coisa: aquelas que estão no meio do processo, muitas vezes não viram as que saíram, não sabem nem de onde as outras saíram. Elas também morrem no caminho, levantam uma outra geração. Mas sabe por que elas fazem isso? Porque elas sabem que um dia uma geração vai alcançar o pódio, e o dia que ela alcançar o pódio, todas estarão em cima. Você está entendendo? O reino de Deus, ele subsiste em cima de migração multigeracional. Não importa se você é aquela pessoa que começou a caminhada, pastor Marinho abriu a igreja, plantou, sofreu. Outras pessoas virão depois, pastor Marinho, assumirão este lugar. Não importa, irmãos, sabe o que importa? O mais importante é mantermos a nossa posição e permanecermos naquilo que fomos chamados, porque um dia todos nós estaremos no mesmo pódio, e nesse dia só valerá saber que o Cordeiro venceu e que fomos partes dessa corrida de revezamento. Amém? Fique de pé neste momento, fique de pé. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa: ei, está liberado sobre nós o poder de Deus, está liberado sobre nós todas essas promessas. Você está vivendo no melhor tempo da história, e não importa em qual posição você está jogando, Deus está te chamando, assuma a sua posição hoje.
Moisés não pendurou as chuteiras. Moisés não pendurou as chuteiras. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Você está entendendo? Não existe aposentadoria no reino de Deus. Se você está vivo, há um propósito de Deus para você. Amém? Aleluias. Eu quero te convidar nesse momento, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, e nós vamos orar nesse momento. Vem aqui na frente nesse momento. Sabe o que nós precisamos? Você precisa ver a arca do Senhor passar, estar atento à arca do Senhor passando. Ela está passando neste lugar. Amém? Siga a arca. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Você tem sede nessa noite? Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer. Não posso esquecer. Fizeste por mim, como alto é o céu. Tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Faça as minhas transgressões. Se você precisa, diga: preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu